Vamos de passo a passo hoje para que você consiga se planejar e investir com segurança. Hoje eu quero trazer com vocês aqui um caderninho que vai ser o nosso guia, né? É a nossa rota certa, a nossa rota da renda aqui, principalmente para o investimento sair do modo como nós mais queremos aqui. A primeira coisa que eu te convido a você a selecionar um caderno você também, selecionar papel, caneta ou lápis, porque a gente vai dividir aqui basicamente 7 passos para que você consiga principalmente visualizar e entender o processo de um investimento seguro que é para você também. Então vamos lá, primeira coisa, selecionei meu caderno. O primeiro tópico que eu vou falar para vocês é sobre escolher uma carteira que eu chamo aqui minha carteira dos sonhos. O que é isso, Kelly? Antes de começar a investir, eu vou pedir para que você conheça alguns tipos de investimentos e que você, a partir daí, tenha um pouco mais de liberdade e conhecimento para saber que esses investimentos aqui, eles são variáveis aqui na nossa carteira, porque eu estou obtendo vários tipos para que eu não perca tudo. Eu estou variando os meus investimentos aqui na minha carteira de um modo que eu tenha um pouco mais de segurança, né? Eu não vou investir em um único lugar, eu vou investir em várias opções para que os meus investimentos aí eles fiquem balanceados aí e eu não perca, eu não saia prejudicado. Então, que lugares são esses, Kelly? Bom, primeiro aqui eu vou falar sobre a renda fixa. Vou deixar aqui 3 possibilidades, né, de renda fixa que você pode investir, né? A gente está falando de investimentos que trazem por si só um nível alto de previsibilidade. Você já espera algo que vai acontecer, tem uma certa previsão que você já conhece, inclusive, são as palavras-chave, né, quando a gente pensa em renda fixa. Então, a gente está falando de CDBs, estamos falando de LCI, LCA, e também de debêntures aí como opções. Geralmente são mais fixas, né? São mais previsíveis e tem um nível mais de confiança. Você não tem tantos riscos na hora de investir, tá? Lembre-se sempre, né, de conhecê-los, né? Saber que vão existir CDBs aqui e você vai poder utilizar, inclusive aqui, para poder ter liquidez imediata, ou seja, seu dinheiro rapidamente, ou pode ter alguns CDBs que vai demorar, né? Você tem que esperar um período de tempo aí para poder retirar o dinheiro. Uma outra possibilidade são os títulos públicos, né? São os nossos aqui tesouros diretos, né? Vamos citar como exemplo a Selic aqui no pós-fixado, o Tesouro IPCA também e o Tesouro pré-fixado. São ótimos exemplos aqui para poder investir. Bom, próxima opção são os estoques, né? A gente está falando e olhando basicamente para empresas americanas famosas, como por exemplo Nvidia, Coca-Cola, né? Tesla, são estoques, né? Para a gente poder variar também. Bom, outra forma de a gente investir são nas ações, né? Principalmente quando a gente está falando de empresas brasileiras, como a Vale, a VEG, ou até mesmo alguma outra famosa como a Klabin, que você pode pegar e investir o seu patrimônio ali e vai ter também aqui, no caso, igual aos estoques, um certo risco maior. Vale a pena estudar, né? E entender aqui como essas empresas estão funcionando, principalmente quando a gente pensa aqui a longo prazo. Bom, além das ações, nós temos os fundos imobiliários, né? As famosas FIIs, né? Que são 3 tipos aqui. A gente vai encontrar título aqui de fundos de tijolo, fundos de papel, né? Fundos de logística. Eu vou querer, inclusive, gravar um vídeo explicando cada um detalhadamente. Você fala, nossa, Kelly, existe? Eu não sei. Vou gravar, inclusive, deixa aqui nos comentários se você quer saber um pouco mais sobre esses tipos de fundos ou investimentos que eu tô falando até agora, né? O próximo são as ETFs. ETFs, a palavra-chave aqui é uma cesta. Uma cesta que você pega e tem vários produtos dele, né? Por exemplo, a gente tem aqui no Brasil a própria Ibovespa, vão ter os dividendos do Brasil e a gente também vai ter alguns globais, né? É uma opção aí de você poder adquirir. Bom,
O último aqui são os mais recentes, mais famosos, né, que tá dando muito a falar, que são as criptomoedas. Elas aqui a gente tem como exemplo o Bitcoin, o Ethereum, né? Tem alguns nomes aí como Solana aparecendo, tem vários exemplos aí para você poder indicar, né? Então, eu dei esses exemplos aqui todos para que você possa pegar o seu dinheiro, né, e investir cada um pouquinho, né? Cada um, principalmente, você consegue criar objetivos distintos. Você pode pensar em um que vai te dar uma reserva de emergência, por exemplo, você pode utilizar os CDBs, né, com liquidez aí imediata para fazer uma reserva de dinheiro. Se você precisar desse dinheiro, né, daqui 10 dias você consegue simplesmente sacar e utilizar, né? Ou você pode guardar a longo prazo, pensar numa aposentadoria, né, que os títulos públicos eles são mais longos, né? Inclusive, você pode optar por eles, né? Estoques, fazer dinheiro extra para você ter renda todo mês. Fundos imobiliários, você escolhendo muito bem, eles vão te trazer todo mês um pouquinho aí de dividendos. Porque quando você escolhe ser investidor, né, dessas empresas, todos eles, é como se você estivesse comprando uma parte da empresa, você vira sócio, né? Só que aqui você entra como um investidor, você não precisa nem estar lá para trabalhar, né? Então você está depositando o seu valor, uma parte da sua renda, em várias empresas, né? Isso assegure com que você não perca. Se uma empresa você investe só nela, o risco dela quebrar, por exemplo, ou cair e você perder todo o seu dinheiro é muito grande do que quando você pega e vai parcelando aí os valores que você tem disponível para investir e não tem uma perda tão grande porque as outras acabam mantendo aí o seu valor. Um segundo ponto que a gente tem que tomar cuidado são os impostos. Eu não posso deixar de falar deles, porque aqui no seu caderninho, depois de ter colocado aqui a sua carteira dos sonhos, que você vai planejar aí, vai escolher, vai conhecer cada um desses investimentos aqui, né? Cada um vai ter um título, inclusive um nome, né? Você vai colocar do lado ou embaixo, né? Dependendo de como você está organizando, sobre impostos. Isso, meu povo, não tem como deixar de lado. Você tem que saber que cada um desses investimentos que eu falei aqui, ele vai ter em algum momento imposto de renda, vai ter aqui uma IOF, vai aparecer taxas de administração ou ainda de corretagem, vai aparecer imposto sobre dividendos e proventos se você adquirir, vai ter taxa de custódia aí da B3, vai aparecer emolumentos aí para você pagar. O que vai aparecer aí? Taxa de processamento aqui de proventos. Tem que saber, conhecê-los, né? Não são todos esses investimentos que tem, mas a gente tem que estudar a fundo, né? CDB vai ter imposto de renda? Não vai ter? Quanto tempo, né? Tem CDBs, por exemplo, se você deixa lá por um período de 2 anos, ele não vai te cobrar um valor a mais, né? Ele vai diminuindo o valor aí da porcentagem de imposto de renda que você paga. Claro, você paga, só que um valor menor do que se você sacasse em 2 meses. Então, você tem que ficar muito esperto com essas questões, porque elas vão aparecer, né? Havia-se antigamente alguns investimentos, né, de LCI, LCA, que não tinha, né, esse imposto aqui sobre dividendos e proventos que hoje já tem. Então, a gente tem que estar sempre atento, né, na hora de a gente adquirir, e principalmente eu ainda falar mais sobre isso, que é um tópico da frente, e reconhecer o universo que a gente está e ver as mudanças que estão acontecendo no mundo também para que a gente se prepare. Então, conheci agora os meus impostos que estão presentes. Eu vou partir para um outro conhecimento, que é escolher as corretoras ou bancos que eu vou aplicar, né? Onde eu vou investir, né? Onde eu encontro os CDBs, onde eu encontro aqui as minhas ETFs, né? É disso que eu estou pensando agora. Eu quero ver o lugar aonde eu vou fazer o investimento. Existem muitos bancos comuns, bancos digitais, financeiras, e eu escolhi aqui as que eu conheço, que eu inclusive tenho conta para poder falar para vocês, né? Porque eu não vou indicar bancos, né, que eu nunca ouvi falar, que eu nem conheço, né? Então eu vou falar aqui, por exemplo, existe a XP Investimentos, vai ter a BTG Pactual, a Rico, vamos ter o Banco Inter, Banco Nubank, a C6 Bank, PagBank,
Vamos ter PicPay, Sofisa Direto, Banco BMG, o Itaú, o Bradesco, né? Banco do Brasil, que inclusive tem o BB Investimentos. Vamos ter também Santander. Nômade, inclusive, é um ótimo banco para quem quiser investir em estoque, né? No mercado aí americano. Eu mesma utilizo, não tô tendo financiamento nem patrocinamento aqui nenhum hoje nesse vídeo de nenhum desses que eu tô falando. Por exemplo, o último que eu vou citar aqui como exemplo é o próprio Mercado Pago. Nenhum deles estão me pagando aqui para aparecer. Como eu disse, o critério aqui para falar para vocês é que eu uso e eu sei que é tranquilo, nunca me deu problema. Mas é sempre bom, né, ficar sempre atento aí para saber se vai aparecer alguma novidade, algum outro banco, alguma oportunidade bacana para a gente poder fazer os nossos investimentos aqui mensais, tá bom? O próximo tópico aí para a gente olhar e colocar aqui no nosso caderninho, a gente vai ter que falar que são os aprendizados, né? O que eu já sei. Às vezes você já sabe alguma coisa, às vezes você já entende de ações, ou às vezes você já entende de título público. Você já sabe, né? Eu já sei sobre termos da contabilidade, né? Já sei como olhar uma demonstração contábil, né? Ou ainda, e paralelo ainda aqui, é o que eu não sei. E que eu vou trazer aqui hoje, que é importante você que quer investir, conhecer. E principalmente aqui, quando eu falar, por exemplo, demonstrações contábeis, é algo que a gente tem que saber. Nossa, Kelly, mas isso, onde eu vejo isso? Contabilidade. Nossa, mas eu tenho que ser contador para saber? Não. Erro nosso, né, de ter, por exemplo, muitos termos jurídicos ou contabiliquês, como eu gosto de falar, porque afinal eu sou contadora, que a gente nunca ouviu falar e que a gente não se interessa e não vai atrás, né? Esse é um erro da nossa sociedade que deveria ser muito mais próximo da gente no nosso dia a dia. Isso eu vou ter que falar, porque é uma das coisas assim, que eu fico boba, quanto as pessoas não sabem. Conhecer termos como conceitos de ativo, passivo, conceitos de demonstrações contábeis, conhecer um balanço patrimonial. O balanço patrimonial ainda a gente escuta mais, né? Vamos ver o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a DRE, né? Entender por que elas existem, como é que eu consigo ver. E, além de ver, não é só ver, né? Elas estão ali para nos auxiliar, né? O papel dessas demonstrações para nós é auxiliar a entender o que está acontecendo com essa empresa, né? Naquele ano. Uma demonstração de fluxo de caixa, né? Um comparativo de balanços de um ano para o outro, né? A longo prazo, a gente precisa aprender a ver e a ler e a interpretar. Que é isso que um profissional aí qualquer que vai investir, né? Vai ter que fazer, né? Entender o que são aqueles números, até porque dentro da nossa adorável contabilidade, para vocês entenderem, não é uma coisa tão distante, apesar de não termos, como eu disse, no nosso dia a dia, existe um pronunciamento que inclusive padroniza o modo de se apresentar esses números. Então, se você entende e aprende esse modo padrão, você vai entender todos no mundo, né? Porque inclusive, ele vai convergir aqui com padrões internacionais, né? Então, é uma linguagem internacional para que você entenda o que está escrito ali. Então, tem que conhecer termos, né? Notas explicativas, termos como EBITDA, liquidez, né? Os termos aí que aparecem em contabilidade. Também conhecer sobre economia. A economia também aí é paralelo, irmão nosso, na contabilidade. Outra coisa que eu também acho importantíssimo é o universo do direito tributário. Por exemplo, sou da contabilidade, mas dentro da contabilidade a gente passa por diversas disciplinas da área do direito, né? Mas a gente tem que entender que, principalmente dentro do direito tributário, que é o que vem impostos, taxas, a gente precisa conhecer. Principalmente porque aqui no Brasil nós vamos passar por um processo novo chamado reforma tributária. E essa reforma tributária ela vai modificar a forma como lidamos com os tributos hoje em dia, né? Principalmente quando falamos aqui de formas de arrecadação e principalmente de alíquotas. Então, a gente está tendo esse processo de mudança que nos chama, nos convida a conhecer, né? Então, conhecer o como era antes e o como é hoje faz parte do nosso processo de conhecimento. Nossa, Kelly, mas você tá falando que parece dar um trabalho investir. Gente, não é trabalho, né? A gente tá pensando que a gente tá pegando nosso dinheiro,
está investindo em algo que vai nos trazer retorno. E esse retorno, muita gente vai falar, nossa, não é só pegar o dinheiro e guardar na poupança? Poupança, já falei aqui no canal, é uma forma que a gente conhece, mais antiga, mas ela não dá retorno financeiro decente, né? É 0,5%, é muito baixo. O dinheiro não vai ter rendimento suficiente, né? Ah, é melhor do que gastar. É, concordo. Mas se você quiser pegar esse seu dinheiro e realmente entender, principalmente, como fazer com os efeitos de inflação, que eles estão aí, inflação existe. O nosso poder de compra toda hora está mudando, né? A gente vai no mercado, a gente percebe o quanto o nosso dinheiro perdeu o valor, quantas coisas aumentou de preço, né? Enquanto o nosso salário não mudou, né? Então, sim, queridos, é um convite, né? A investir para que a gente possa, inclusive, viver melhor em meio à inflação. Porque se a gente não aprende a viver, a gente vai perder, né? A gente vai só continuar perdendo. E para isso, a gente precisa conhecer. Então, por isso que eu separei, né, esse tópico aqui. Aprendizados, né? Principalmente o que a gente não tem, conhecer um pouco mais de contabilidade, de economia, né? Como eu disse, direitos, áreas de direito, principalmente tributário, ela é muito importante para nós e ela só vai nos ajudar no resto da vida. Não é trabalhoso, tá? É algo que a gente só precisa se acostumar, principalmente aqui quando eu falo de investimentos. Bom, um próximo tópico que eu gostaria até de falar, ele tem a ver com gerenciamento financeiro, e é gerenciamento financeiro pessoal. Começando aqui com uma pergunta: quanto você ganha, né? Pensar quanto eu ganho. Nesse quanto eu ganho, existem pessoas que vão falar que, nossa, desse valor total você tem que guardar pelo menos 30% desse valor total para investir, né? Pensando no seu futuro, pensando em vários momentos da sua vida, né? Então, vamos olhar para a realidade. Às vezes você não consegue 30%. Você vai conseguir 5%, 10%. Mas você tem que estar claro, coloca no papel, eu tenho 10%. Ah, eu tenho 30%. Às vezes eu tenho até 50%, dependendo da sua condição de vida. Você não tem família, você não tem filho, você consegue guardar até 60% da sua renda e gastar só 40%, né? Mora com os pais ainda, por exemplo, não tem custos, por exemplo, com compras, aluguel, pagar conta, né, de água e de luz. Às vezes você consegue investir e guardar bem mais. Mas diferente de quem tem que pagar conta, né, tem família, tem filho, tem que pagar aluguel, tem mercado todo mês, às vezes você vai conseguir pouco mesmo. Às vezes não vai conseguir nem 30%. Mas tá tudo certo. O importante é você conseguir ter clareza. Eu tenho isso. E se comprometer com isso todos os meses, né? Porque é um aprendizado. E paralelo a isso, convido até a fazer uma planilha financeira para você poder entender com o que você está gastando dentro desse mês. Às vezes você está gastando dinheiro que não precisava, né? Os famosos contas que eu não precisava, mas eu mantenho, porque sei lá, né? Porque sei lá. É assim que a gente pensa, né? Quando não precisa. Aí você vê o quanto das suas despesas com o que você realmente ganhou. Coloca aqui no caderno, né? Tudo que você gastou num dia. Se você não precisa consumir muito, tem gente que faz compra todo dia. Então coloca, tal dia gastei isso. Outro dia, isso. Coloca tudo aqui no caderno. Ou no Excel, como eu falei, se for mais fácil, né? Não tem problema. O importante é você fazer. E o legal é a gente planejar isso do valor que a gente ganha hoje e vai investir para o que a gente vai poder investir no futuro. Porque, poxa, hoje eu tô colocando 10%, eu vou fazer isso até aposentar? Não, né? O intuito aqui é a gente o tempo todo entender que a inflação tá aí, gente. Se em 2026 você tá investindo 10%, em 2027, por conta da inflação, você já tem que pensar que desses 10%, você tem que aumentar um pouco mais. Então, vai investir uns 13%, 15%. Tem que ir contra, né, essa perda da inflação. Investimento precisa ser atualizado. Como é que eu atualizo? Kelly faz renda extra. Vê uma forma de fazer renda extra. Aqui no canal a gente tem vídeos falando sobre como você pode fazer renda extra. É muito tranquilo fazer renda extra com o planejamento que a gente tem aqui na nossa rota certa, aqui nossa rota da renda, né? Então a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, fazer renda extra, fazer o controle aqui das suas finanças, a planilha aqui vai te ajudar. Você vai perceber que você vai crescer, né? E você consegue fazendo com um pouco mesmo, só com o seu celular, tá?
inclusive renda extra é um convite. Bom, o próximo tópico aqui é olhar para os cenários aqui, tanto micro quanto macroeconômicos. Isso eu tô falando desde lá do primeiro tópico, né? Saber ver quais bancos existem, saber quais ações, investimentos eu posso escolher, ver o que está acontecendo com eles, ver o que acontece politicamente de um país para o outro para poder mudar esses investimentos. É algo que você tem que fazer um acompanhamento todo dia. Ah, quero todo dia. De 3 em 3 dias. Não, né? Toda semana. É sério. É cuidar mesmo. É o seu filhinho. É o seu dinheiro. Né? É o seu dinheiro que você está investindo ali. Então você cuida dele, para que ele não perca. Você não perca ele. Você tem que ficar de olho, acompanhar, né, tudo o que está acontecendo. Até para ver, poxa, será que tal banco pode fechar? Pô, um banco quebrou. Será que esse banco que quebrou vai influenciar em outro? E cuidado com as fontes de informação que você tem na hora de fazer esse próximo tópico, nesse 6º tópico aqui. O que acontece que a gente tem que tomar cuidado especial. E às vezes estamos num mundo repleto de fake news, um mundo que tem informação torta. Então, cuidado com a fonte de conhecimento e informação que você tem. Existem fontes que vão te falar que bancos grandes, por exemplo, como o que eu indiquei aqui, o Nubank, ele vai quebrar. E não vai quebrar. Então, viu uma informação? Faz uma pesquisa em outras fontes, né? Não é significar, não vou ver mais nessa fonte. Não, pode acompanhar, mas faz um comparativo, ver outras fontes, né? Igual a gente, quando vai no médico, recebe um diagnóstico, a gente fala, putz, será que tá certo mesmo? Aí você vai em mais de um médico para poder confirmar se aquele diagnóstico tá certo mesmo. Mesma coisa aqui com os investimentos, você vai olhar mais de uma fonte para ver essa informação, para ver se essa informação ela não está enganada, né? Não é tem uma informação tendenciosa. O que acontece, gente? A gente vive num mundo e, infelizmente, tem muita notícia mentirosa, muita notícia errada circulando na internet. Então, aqui fica a minha dica. Gente, o último tópico, ele é mais um aprendizado muito especial aqui que eu tenho. Vou mostrar para vocês, inclusive, aqui, vou dar uma abertura. É uma dica de tecnologia. A gente tem que aprender a utilizar a tecnologia a nosso favor. E eu vou mostrar uma ferramenta aqui tecnológica que eu gosto bastante, que eu já conheço faz um bom tempo, que eu uso, que é o Investidor 10. É um site aqui que te dá tudo para acompanhar os seus investimentos. Então, eu tenho aqui, vou até mexer aqui com vocês. O meu Investidor 10, eu estou logada na minha conta. Ele me mostra o meu patrimônio total que eu tenho, o meu lucro total que eu tenho, mostra o índice de variabilidade, né, variância aí que vai ter, os proventos recebidos nos últimos meses, a variação que está acontecendo, o nível de rentabilidade. Aí eu vou descendo, vai me mostrando a evolução do meu patrimônio nos últimos meses, tá? Aí logo em seguida eu tenho os ativos na carteira, vai me mostrar tudo que eu tenho. Eu tenho renda fixa, eu tenho tesouro direto, eu tenho estoques, eu tenho ações, eu tenho FIIs. Eu não tenho criptomoeda e nem ETFs, tá, meu povo, hoje em dia, quando eu tô gravando para vocês. Mas são os outros eu tenho. Eu tenho de tudo um pouco, né? Pretendo sim investir daqui um tempo em criptomoedas, tá? E ETFs também. Aí mostra aqui as ações, né? E muito legal que aqui, ó, nessa fileirinha aqui do meio, onde eu tô passando o mouse, mostra a rentabilidade. Essa rentabilidade, meu povo, inclusive me mostra todas as ações que eu tenho, como elas estão hoje, né? Se tá subindo, se tá descendo, vermelhinho, né? Tá caindo. Elas vão flutuar, né? Vão me mostrar aqui, ó, FIIs também, eu tenho FIIs, como eu mencionei, mostra a rentabilidade, a variação, a porcentagem, né? Aí eu também tenho estoques, vai me mostrar sempre isso. Ele vai me dar informação, principalmente da variação que está acontecendo hoje, né? Então, ele é uma ferramenta que eu posso falar que é um olho vivo no que está acontecendo no mundo. É isso que aparece aqui no Investidor 10. Ele é um site que vai te mostrar a carteira. Então, ó, é uma carteira aqui digital. Aí você fala, nossa, Kelly, o caderninho. Não abandone o caderninho, não. Não é para abandonar o caderninho, não. O caderninho, ele é nossa fonte, nosso guia, né? Mas não significa que a gente vai deixar de conhecer ferramentas que vão nos ajudar também, principalmente nos dando informação em tempo real. Eu tenho que colocar lá, inclusive é bem tranquilo, gente. Inclusive, se vocês quiserem, falem que eu deixo aqui uma indicação de vídeo para fazer, né?
Deixem nos comentários se vocês querem que eu faça um passo a passo de como adicionar, né? Como é que eu uso essa plataforma. Se você tá gostando, inclusive, desse conteúdo do vídeo de hoje, não esquece de deixar aqui o like, né, para esse conteúdo. Então, ó, vem aqui, tem a opção de adicionar o lançamento, tem muitas opções interessantes aqui nessa ferramenta, né? Eu falei e tô fechando, né, nosso 7º passo, né, para a gente não esquecer de utilizar aqui as nossas ferramentas. Para isso, meu povo, lembra, é sempre muito importante a gente se manter atualizado, né? Às vezes vai investir num curso para você poder fazer, para você poder entender um pouco mais de investimento, é sempre muito bom. Inclusive, a gente deixa aqui na descrição do nosso vídeo indicação de um curso de iniciantes aí, mais intermediário para quem quer investir. Lembrando, né, que eu particularmente não gosto de fazer isso no intuito de te bloquear. Eu estou indicando para que você continue crescendo. Se você não tem condição agora, tranquilo, fica tranquilo, não vai te pedir. Não deixe de começar a investir porque você não comprou um curso que a Kelly indicou aqui no canal, que sei lá, mas a outra pessoa indicou. Não, vai fazendo com que tenha aqui as ferramentas, as informações que eu estou passando aqui no nosso canal. Então já se inscreve aqui no canal, inclusive, para que você possa continuar acompanhando os nossos vídeos, indo na rota certa aqui para você seguir a sua renda. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!